Boa noite, queridos filhos. Deus abençoe. Sejam todos muito bem-vindos a mais um bate-papo com o Padre Wagner. E hoje nós temos uma presença muito especial que é do diácono Cleison, daqui da paróquia Santa Catarina de Sena, de Damianópolis. Diácono, sua bênção primeiro. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Padre Wagner. Agradeço a oportunidade de estar aqui para compartilhar um pouco daquilo que é a realidade da vocação, né, diaconal, e poder contribuir aí com os telespectadores. Muito bem. E hoje nós temos a presença do diácono justamente para responder uma série de perguntas que nós vamos fazer. E se você também tiver alguma pergunta, você pode escrever no nosso chat. Se não for respondida no programa de hoje, certamente na próxima semana nós iremos responder. O padre vai trazer até o diácono e o diácono vai trazer a resposta para a sua dúvida, para a sua pergunta. Então, vamos dar início à nossa entrevista, mas antes o padre quer desejar boas-vindas às meninas da Pascom, a Renata e a Bruna, que estão aqui cuidando da nossa filmagem e também da nossa fotografia. Meninas, Deus abençoe cada uma de vocês. Tá bom? Diácono Cleison, conte para nós quem é o Diácono Cleison, né? Para o pessoal de Buritinópolis que está acompanhando e certamente para o pessoal daqui de Damianópolis que também está acompanhando o nosso canal. Bem, eu sou diácono, né? Diácono Cleison, sou natural de Belém do Pará, venho da vida religiosa, né? Sou atualmente religioso sacramentino, uma fundação de São Pedro Julião e Mar. Nós bebemos deste carisma margiano, que é justamente a adoração eucarística, né? Estou aqui para justamente fazer uma experiência na vida diocesana e adentrar a vida diocesana, né? Pretendo sim entrar, fazer parte do clero efetivo da Diocese de Formosa, poder contribuir com o nosso bispo, né? E também contribuir com todo o clero aqui da Diocese. O senhor falou que o senhor é religioso. Sou. O senhor ainda não é diocesano. Ainda não efetivamente. Para o nosso público, qual é a diferença entre um diácono religioso e um diácono diocesano, no caso? A diferença é justamente o fato de que o diácono, assim como o sacerdote diocesano, ele está nesse contato maior com o povo de Deus, né? Já aquele diácono, aquele sacerdote religioso, ele está mais voltado àquela vida numa comunidade, né? A vida comunitária dentro de um convento, de uma casa religiosa. Ou seja, o que caracteriza o diaconato, o sacerdócio secular, é justamente esse contato, esse ir ao encontro maior com o povo de Deus. O que é um diácono? Sim, diácono, isso, né? O que é um diácono e qual é a função do diácono dentro da igreja? Porque às vezes as pessoas pensam que o diácono é quase um padre, né? Não é bem por aí, né? Então qual é essa diferença? O que é um diácono e quais são as funções de um diácono dentro da igreja? O diácono é aquele que está configurado a Cristo servo, né? Aquele que serve na caridade, colaborador do bispo para o exercício e para o serviço da caridade dentro da diocese, e também ele está a serviço do altar, ou seja, ele também colabora com o sacerdote na celebração própria da Santa Missa, por exemplo, proclamando o Evangelho, não é? Sempre no altar preparando as oferendas lá para o sacerdote. Claro, ele serve tanto na caridade, ou seja, ajuda nesses serviços de assistência na caridade, né? Nas paróquias, no altar, pode realizar direção espiritual também, celebra assim alguns sacramentos, o sacramento do batismo, assiste matrimônios. Claro, ele não é sacerdote, ele não pode consagrar, ele não pode dar absolvição sacramental. Isso são justamente sacramentos reservados ao sacerdócio, que o sacerdócio tem justamente as mãos ungidas para absolver, para perdoar pecados e para realizar a consagração eucarística.
Então, o diácono, ele não é padre, ele não é sacerdote, ele não realiza tudo o que o sacerdote pode realizar, porque algumas coisas são próprias e específicas do sacerdote. Ele está assim para colaborar com o sacerdote no exercício do seu ministério também. Então o senhor não pode atender confissões, Não. o senhor não pode celebrar missa, por mais que eu goste do senhor, o senhor não pode atender a minha confissão. Não. Porque não é padre, né? Diácono, vai chegar ainda no dia, né? Com paciência. O senhor falou que o senhor é de uma congregação religiosa. Isso. O senhor daqui a pouco fala para nós novamente qual é o nome dessa congregação. Mas como é que surgiu a vocação do senhor? Porque hoje o senhor é religioso, mas diz que está em processo de adentrar na diocese de Formosa. Como é que aconteceu o chamado vocacional do senhor até chegar hoje? Bem, eu sempre quis ser, eu não consigo dizer assim, quando foi que eu começou assim o chamado. Desde muito criança eu queria ser sacerdote, né? E na minha adolescência, juventude, a minha vida era uma vida paroquial, né? Ajudando nas pastorais. Eu fui catequista, eu fui coroinha na minha paróquia, participei da pastoral dos surdos na minha paróquia. Então, mas eu fui sacristão, ou seja, estava sempre inserido nesta vida de paróquia, né? E, claro, eu jamais pensei em ser religioso, até que um religioso da congregação, o Sacramentino, foi visitar a minha paróquia. E eu já desejoso por entrar no seminário, ele me fez, esse rapaz, esse jovem, me fez o convite, e eu, sem muito pensar, né, aceitei, um pouco atraído pelo fato de estar usando batina. Isso me chamou muito a atenção, esse diferencial, né? E ele me falou da vida de adoração, aquilo também me chamou a atenção. E eu fui então em 2011 para Ponta Grossa, Paraná, onde fica a casa sede da congregação, e lá comecei a minha formação. 2 anos de noviciado, 2 anos de intensa vida de oração, não é? A gente não saía muito, ficava muito reservado à própria casa lá. Então foi um tempo intenso assim de vida comunitária, muito mais vivendo aquele período próprio de formação do noviciado, que é um período de formação, conhecimento do carisma, né? E logo em seguida, terminando esses 2 anos, em 2014 eu fui para Anápolis, onde estudei lá filosofia e teologia. Lá em Anápolis, então eu comecei a ajudar na paróquia, numa paróquia lá, e então comecei a realmente me perguntar qual era de fato o meu lugar, porque eu já experimentava uma inquietação a partir de então, né? Comecei a ajudar efetivamente numa paróquia lá, né? Chamado por um sacerdote amigo que me convidou para fazer pastoral naquela paróquia, aos finais de semana. E lá então eu percebi, né, fazendo também voltando para a minha história lá da minha juventude, essa vida de paróquia, então eu senti esse desejo, né, esse chamado, essa inquietação para justamente corresponder a isso, né, de um contato maior com o povo de Deus, essa assistência, esse serviço pastoral, né? E depois desde 2015 eu posso dizer que é um processo de discernimento, de muita meditação, de muita oração, momentos em que eu estive diante do Santíssimo Sacramento e perguntava para Nosso Senhor, né? E claro, sempre com aquelas dúvidas, pensando se não era simplesmente um capricho meu, ou era uma coisa de momento, se não era uma tentação, fazendo todo um processo de discernimento, procurando conselhos de padres, sacerdotes, diretor espiritual, até que depois de diácono, depois de muito, a minha ordenação foi 11 de agosto do ano passado, né, dia de Santa Clara, depois de muito conversar com o meu diretor espiritual, né, eu então, informando meus superiores, e os meus superiores já de sobreaviso antes, claro, né,
não foi uma decisão que eu tomei do dia para a noite, foi já apresentado para os meus superiores desde muito antes, né? Para que não fosse, a minha decisão não os tomasse de surpresa, né? Eles não fossem surpreendidos. E então eu informei o meu superior no ano passado, né? Desse meu desejo, então, de efetivamente fazer uma experiência de fato numa diocese. E aí foi eu, através de um padre lá de Anápolis, né, padre François, amigo de Dom Adair, eu consegui contato com Dom Adair, e Dom Adair então me permitiu fazer essa experiência que estou, não é? Então eu acredito sim que existe um carisma, não é? Existe uma vocação ao sacerdócio diocesano, né? E é justamente essa questão do pertencer, né? O fato da incardinação, de você pertencer a uma realidade territorial, a um contexto, né, social, a esse contato com as pessoas, conhecer essa realidade em que as pessoas vivem no seu, enfim, naquela realidade urbana, né, ou às vezes rural, mas está lá inserido, né? Sentir aquilo que o povo sente, né? Estar em contato, perceber as dores, os anseios, as preocupações do povo, é justamente isso. Ir ao encontro, esse encontro, não é? E o senhor veio de que congregação religiosa? Eu vim dos sacramentinos. Qual é o carisma deles? É justamente adorar e fazer adorar Jesus Cristo no Santíssimo Sacramento. Ou seja, tanto nós colocarmos aos pés de Jesus sacramentado, quanto também conduzir outras pessoas a adorar Jesus sacramentado, né? É um apostolado de adoração. E justamente aqui eu ajudo o padre Frederico neste trabalho, né? De incentivar a adoração eucarística, né? Ajudar-se também nesse sentido. Religiosa, e agora está em um processo para incardinação na diocese, né? E como é que está sendo essa experiência de diaconato aqui na paróquia Santa Catarina de Sena? Eu posso dizer que está sendo muito frutuoso, né? Eu estou aprendendo muito aqui, né, com o padre Frederico, né, no dia a dia, na convivência, né? Observando, vendo o zelo do próprio pároco com os fiéis, né, com toda a questão da liturgia, com esse tempo intenso de trabalho, porque apesar de estarmos nesse período de pandemia, nós não descansamos, nós não paramos, estamos trabalhando muito pelas redes sociais, e o simples fato de conviver com o padre, de observar, né, o modo como ele conduz a paróquia, para mim já está sendo muito edificante, né? O fato também de ele estar passando de algumas responsabilidades dentro da própria paróquia, né? A questão da catequese, isso para mim tem sido uma oportunidade de crescimento, né? Justamente também para conhecer essa realidade da própria vida diocesana, da vida, né, de paróquia, né, de um outro modo, não mais quem está de fora observando, mas quem está lá, né, envolvido com tudo isso. Se eu sair daqui, sei que levo já agora muito aprendizado, né? E estou de fato aprendendo aqui em que consiste essa realidade do sacerdócio diocesano, né? E para mim muito, muito frutuoso, muito edificante tudo o que eu estou vivendo aqui, né? E penso que vou ir de aprender muito mais, espero aprender mais aqui com todos, com o povo, com o padre Frederico, e poder contribuir também. Importante saber, ele relata essa experiência e certamente na conversa, você que está em casa sempre vai perceber, tanto ele quanto eu, falando da questão do padre diocesano, porque existe essa diferença, como ele já falou, a diferença do padre diocesano para o padre religioso. Nós, sacerdotes diocesanos, nós pertencemos a uma diocese, e essa diocese ela é um território, não é? O padre religioso ele já pertence a uma congregação, não é? Então ele não pertence necessariamente a um território. Sim. A congregação pode abranger qualquer lugar do país ou do mundo, né? No caso,
os sacramentinos é isso? Isso. Eles talvez podem ser mandados para qualquer lugar do mundo. Nós, sacerdotes diocesanos, a minha transferência ela só é possibilitada para um território da diocese. Algumas pessoas, às vezes, até no nosso processo vocacional, perguntam, padre, isso vai para qual lugar do mundo, né? Não vou para qual lugar do mundo, não. O mundo é Buritilópolis, né? Então é somente no espaço da nossa diocese. E tantas outras diferenças que tem entre um padre religioso e um padre diocesano. Também no processo formativo, né? Nós, sacerdotes diocesanos, a gente tem um processo de formação, como vocês bem sabem, a gente passa pelo seminário menor, depois o maior, que é um pouco diferente da vida religiosa, né? Então conta para nós, Diácono, como é que esse processo formativo, como foi o processo formativo do Senhor para chegar ao diaconato? Bem, primeiro, quando a gente ingressa, de fato, entra na casa religiosa, ela começa a conviver com os religiosos, os demais irmãos, a gente entra como aspirante, né? Ou seja, aqueles que aspiram a conhecer, a adentrar, né, na vida religiosa. Depois, fiz um mês de acompanhamento do postulantado, né, de um pouco já acompanhado por um religioso da própria congregação, e aí a gente vai conhecendo um pouco da rotina da própria casa, da própria vida comunitária, e um período mais longo foi justamente os 2 anos de noviciado. Esse tempo é um tempo de clausura mesmo, né? É um tempo de estar mais lá voltado para a própria casa, né? Valorizando os momentos de adoração, de oração, de convívio fraterno, na vida comunitária, nós estudamos a vida do nosso fundador, São Pedro Julião Aimar, né? Nós estudamos catecismo durante esses 2 anos, estudamos liturgia, porque é muito forte na espiritualidade de São Pedro Julião essa questão litúrgica. Foi um tempo em que eu também aprofundei o estudo do latim, né? Foram quase, a partir do noviciado, eu comecei a estudar, né, o latim com maior frequência, enfim, e esse tempo de formação do noviciado, esse tempo para você conhecer o carisma, né? Estudamos, claro, as constituições, a regra da nossa comunidade. E depois eu fui para Anápolis estudar filosofia, estudei 2 anos de filosofia e 4 anos de teologia, né? Formação filosófica e teológica fiz em Anápolis. No final, nos últimos semestres da teologia, eu fui ordenado, né, diácono. Então, no meu caso, foi todo ele muito diferente, porque geralmente os confrades eles são ordenados ao finalizar, né, ao finalizar a teologia. O meu foi antecipado justamente porque, não é, já estava discernindo esse processo, não é, de passagem, né, da vida religiosa para a vida diocesana. E o meu diretor espiritual gostaria então que eu fizesse essa experiência numa paróquia, não é, como diácono, como de fato aconteceu, né? Então, foi isso que aconteceu. A minha formação foi nesse sentido, né? O senhor falou que se aprofundou um pouco em latim. Sim. Né? Nesse período. Daqui a pouco o padre vai falar, o diácono, daqui a pouco o padre, né? Vamos rezando. Em breve vai ser ordenado sacerdote, com a graça de Deus e da Virgem Santíssima. Mas ele vai falar um pouco sobre o latim, né? Como é que vai ser a experiência e por que para a Igreja Católica o latim é tão importante. Daqui a pouco a gente volta. Muito bem, voltamos com mais um bloco do nosso programa Bate-Papo com o Padre Wagner e hoje nosso entrevistado é o diácono Cleison, da paróquia Santa Catarina de Sena, daqui de Damianópolis. No bloco anterior, nós finalizamos perguntando para ele sobre a questão do latim, que o senhor havia falado, que houve um aprofundamento no latim, tudo isso, e o povo gostaria de saber, o senhor fala latim?
Fluente. Ainda não. Ainda não, isso é bom. Isso é bom. Ainda não, né? Ainda não. Para você falar latim, você precisa de um método que te possibilite isso, né? Nós temos hoje métodos de ensino do latim que facilitam, né? Não somente aquele método de tradução, né? Que é pegar um texto e traduzi-lo do português para o latim ou fazer a versão do latim para o português. Mas métodos que, por exemplo, se você pesquisa na internet, você vai encontrar um método natural, né? Que é um método já que vai fazer com que você vá um pouco adentrando na formação de frases mesmo, né? Que possibilitam então uma comunicação, uma conversa mesmo em latim. É possível hoje você encontrar métodos nesse sentido, né? E de fato há grupos, né, na Europa hoje que já investem nisso, nessa tentativa de justamente uma conversação, um diálogo em latim, né? Ou seja, trazer um pouco dessa experiência, né? O latim ele é a língua dos documentos oficiais da igreja, né? De fato é uma língua morta, mas, repito, por causa dessas experiências, está tentando se fazer um resgate, né, do latim enquanto língua falada novamente. E eu estudei latim no meu noviciado, né? A história do latim em si, ele está também na história do meu despertar intelectual, né? Por quê? Porque justamente apesar de eu ter estudado pedagogia, eu posso dizer com tranquilidade que eu nunca fui, antes de entrar no noviciado, um jovem de estudo, né? Eu posso dizer com tranquilidade, sem vergonha nenhuma, que no meu curso de pedagogia eu levei como diz o povo, levei com a barriga, né? De fato eu não me formei, né? Eu não cheguei a me formar. Mas uma experiência que eu sempre recordo é quando eu tive a minha primeira aula de latim, né? O meu professor, um professor já de idade, ele passou uma série de exercícios para a gente, né? Sobre justamente questão de conjugar verbos em latim. E eu cheguei na aula seguinte, falei para ele, olha, professor, eu não fiz o exercício, né? Eu falei para ele, eu digo, olha, porque aqui no noviciado a gente tem muita coisa, tem o trabalho na casa, tem que cuidar da liturgia, né? E eu disse, então aqui a gente quase não tem tempo. Eu me justifiquei para o professor dessa maneira. Depois eu fui cair em mim, né? Fui para a capela, fui fazer um exame de consciência. Aí eu digo, nossa, tá errado isso, né? Foi aí que eu tomei o firme propósito de todo dia estudar 15 minutos de latim. 15 minutos de latim por dia. E de fato eu comecei. Só que aí eu fui tomando gosto. Depois, 15 minutos já não me bastava, eu estava estudando 30 minutos. E de tal modo que eu consegui avançar no estudo do latim. Eu tinha um livro, um tomo de gramática latina, eu consegui traduzir todo aquele livro e já estava passando para um segundo volume, né, o segundo tomo. E de fato o professor teve que me separar, porque eu tinha, por causa dessa rotina de estudo, conseguido avançar consideravelmente, né, no latim. Quando eu entrei na filosofia tinha também o curso de latim. E eu poderia fazer uma prova para reduzir o latim, eu fiz, né? Então, de fato, eu estudei uns 3 anos, assim, nessa rotina do latim, né? Continuo ainda estudando, claro, já não com aquela intensidade de antes, mas foi isso. A partir daí eu comecei a criar, de fato, um gosto pelo estudo, não é? Eu comecei a ter uma rotina de estudo, que me ajudou muito na teologia, me ajudou muito na filosofia, né? Então o latim ele foi esse despertar para mim, para uma vida de estudo, né? Que para a formação do sacerdote, né? Como seminarista, isso é importante, né? Essa vida de estudo, ou seja, essa paciência de sentar e estudar, né? Então é um pouco dessa experiência.
Muito bem, é questão mesmo de disciplina, né, Disciplina, Thiago? né? Então, na verdade, tudo na vida precisa de disciplina. Se você quer ser alguém na vida, se você quer ser uma pessoa formada, bem-sucedida, você precisa de disciplina. E aqui é um exemplo disso, o diácono que teve que se violentar na disciplina, né? Começando com 15 minutos, depois foram para 30 minutos, e hoje já sabe bastante, né? Não tudo, certamente, mas bastante sobre latim, que é a língua oficial da igreja, da nossa igreja católica. Diácono, em sua caminhada de formação, quais foram os principais desafios que o senhor enfrentou nesse período? O primeiro desafio, logo no início da formação lá no noviciado, foi uma certa insegurança, né? Insegurança justamente por causa de toda uma disciplina que tem na própria, em todo lugar, né? Na vida de seminário, na vida religiosa que tinha. Eu tinha medo de não dar conta, ou de não estar correspondendo, não é, àquilo que os meus superiores esperavam de mim. Eu experimentei esse temor nos primeiros anos, né? Depois, claro, vem aquele momento em que você passa a se perguntar, será que é isso mesmo? Né? Eu mesmo experimentei, né, tentações de querer afirmar mesmo a vocação, né, dentro da casa religiosa, mas aí foi sempre necessário voltar, né, voltar àquela minha experiência lá, o chamado, né, como se deu. Eu me perguntava muito, veja, se eu sair tão longe, sair lá de Belém do Pará, para ir para o sul do Brasil, eu via, alguma coisa tem, existe algum desígnio de Deus aí. Eu pensava comigo, Deus não me tiraria de tão longe para fazer uma experiência. Ou seja, aqui tem algo para mim aqui, né? E eu quero viver este momento aqui, né? E assim com esse pensamento, lembrar lá daquela experiência lá, né, do jovem que foi lá na minha paróquia, não é? Que me fez o convite, sem me conhecer, me fez o convite. Então, ver naquilo uma vontade de Deus ali, olha, Deus quer algo que Ele quer algo para mim, não é? E esse algo para mim passa por aqui, por essa experiência aqui nessa casa religiosa, nessa formação, né? E de fato, eu sou muito grato a Deus por essa experiência que eu tive na vida religiosa, né? Porque isso me ajudou muito na minha vida de piedade, né? Me fez entender na convivência, na formação, o que consiste uma vida de piedade, né? A prática de rezar o texto, né? Poder rezar o texto com os irmãos todo dia, a liturgia das horas, né? Então, esse convívio fraterno também, e tudo isso foi enriquecedor para mim, né? Eu digo que o tempo de preparação para tudo que eu estou vivendo hoje foi justamente aqueles 2 anos de noviciado, né? Que foi um tempo realmente de oração intensa, de formação, de formação, né? Aquela vida de silêncio, né? A gente tinha que viver o silêncio, tinha que respeitar a questão da disciplina da casa. Aquilo foi fundamental. Eu penso que essa experiência, ela me marca, né, de noviciado. Foi de fato um tempo de provação para mim, nesse sentido, né, que eu falei ainda há pouco, de muitas dúvidas, de muita insegurança, mas que graças a Deus eu consegui atravessar esse período, né? Porque ali era colocada em xeque a vocação, não somente à vida religiosa, mas a vocação ao sacerdócio, né? Mas graças a Deus, com a ajuda dos meus superiores, né, do meu diretor espiritual lá, e a própria rotina, a vida comunitária, essa recordação do chamado, isso me fez perseverar lá. Acho que enfrentar as dificuldades, isso é bonito, porque assim, hoje o senhor chegou ao diaconato porque teve a coragem de enfrentar esse desafio, né? De enfrentar essa dificuldade.
E às vezes quantos se perdem pelo caminho, né? Nem vamos falar sobre vocação, mas às vezes até a própria vida na igreja. Às vezes as pessoas encontram algumas dificuldades, algumas tempestades, digamos assim, na vida de igreja, na vida de pastoral, e já desistem, né? Sabendo que talvez se perseverar um pouco, vai crescer, né? Vai crescer. Então acho que isso é importante, enfrentar as dificuldades, porque aquilo vai te servir para o crescimento, né? Para o crescimento. E hoje o senhor chegou ao diaconato porque perseverou, né? Se não tivesse perseverado, talvez o senhor não estaria aqui hoje no nosso programa Bate-Papo com o Padre Wagner, certamente, né? Diácono, a gente sabe que existe o diácono transitório, que é o caso do senhor, e o diácono permanente. Qual é a diferença desses dois tipos de diaconato? O diácono transitório é aquele que é o diaconato é o primeiro grau da ordem, né? Então é um diácono, é um processo, é uma parte do processo até o sacerdócio, o caminho até o sacerdócio passa pelo diaconato. Então é um tempo também de formação, né? Também para o sacerdócio, de preparação para o sacerdócio. Já o diácono permanente, ele é alguém que é casado, né? Também recebeu o sacramento do matrimônio e ele, então, claro, com o consentimento da esposa, ele, então, é ordenado, se apresenta e é ordenado diácono, né? O ministério é o mesmo, as funções são as mesmas, mas com essa diferença em que o diácono transitório, que é o meu caso, ele é um processo, ou seja, não é o fim do caminho, né? O fim é o sacerdócio, né? Mas é um processo, é uma parte do caminho que quer levar ao sacerdócio. E no caso do diácono permanente, a mulher tem que deixar? Tem que deixar, porque aí... E se ela não deixar? Aí não ordena. Se a esposa não permitir? Se a esposa não permitir, pois aí ele não é ordenado. Precisa do consentimento da esposa, né? Então tem que ser bem bonzinho, viu? Porque senão... e pegar a mulher no dia bem bom. Porque senão dança tudo, né? Mas a gente vê a beleza aí da vocação, né? Então, tanto da vocação do diaconato transitório quanto do diaconato permanente. Então, para ser diácono permanente, já tem que ser casado, inclusive, né? Já tem que ser casado e pode ter filhos, tudo normal, né? Que não é o caso do senhor, né? Essa vocação, Jesus chamou o senhor para a vida sacerdotal, né? Então, por isso, diaconato transitório. Diácono Cleison, o que mais encanta o senhor na vida sacerdotal? Eu penso que é a entrega, né? Eu fico edificado quando eu vejo a entrega dos sacerdotes, né? Uma vida que me marcou, né, nesse processo de discernimento até para a vida para o sacerdócio diocesano, foi justamente a vida de São João Maria Vianney, né? Eu lembro que quando eu li, eu simplesmente não conseguia parar de ler. Eu comecei, é um livro bem, né, grosso, assim, é um tijolão assim, de livro, e eu não conseguia parar de ler, porque eu estava lá diante da biografia de um homem que foi esse exemplo de entrega, né? de doação, né? E então aquilo me marcou muito, né? Aquilo me marcou, e cada vez que eu vejo no testemunho dos sacerdotes, né, essa entrega, né, este sacrifício, né, feito, esse sacrifício, porque o sacerdote ele é um sacrifício de homem, né? Ele não somente oferece o sacrifício, mas ele é chamado a ser ele mesmo sacrifício, né? E aquilo, essa vida de entrega, esse desgaste, aquilo que me chamou a atenção em São João Maria Vianney e aquilo que me chama a atenção no testemunho que eu vejo dos sacerdotes, né? Então, graças a Deus tem me permitido conviver com sacerdotes
com os quais eu vejo esse testemunho. E aquilo para mim eu tomo aquilo como um modelo, um exemplar, né? Um exemplo que eu mesmo desejo seguir. Então, é justamente é isso, né? Essa entrega, essa doação, né? Esse ir ao encontro do irmão, né? do povo de Deus, esse sair de si, né? Que é a própria característica do servo, né? O servo é justamente esse, né? E o diaconato, ele se configura ao Cristo servo, aquele que lava os pés dos discípulos, né? E justamente, uma vez diácono, nunca se deixa de ser diácono. Exatamente. Uma vez servo, nunca se deixa de ser, né? E isso para mim, quando eu olhava aquela biografia de São João Maria Vianney, eu pensava, nossa, se eu puder chegar pelo menos um pouquinho a viver um pouco disso, né? Que São João Maria Vianney, né? Viveu, né? Então é isso que eu quero, esse exercício sacerdotal, né? Então aquilo me marcou, né? Foi momentos falou muito ao meu coração aquela vida de São João Maria Vianney. E outros sacerdotes, né? Eu leio, por exemplo, a vida de São Damião de Molokai. Se você não conhece, pesquise aí na internet, São Damião de Molokai, né? Um sacerdote que vai para uma ilha de leprosos, né? E lá sabia que iria pegar a lepra, né? Mesmo assim, ele vai, né? Por graça de Deus, ele demora um tempo considerável para pegar a lepra, né? Mas lá ele vai e faz aquilo que as autoridades civis não faziam por aquele povo, né? Que é justamente não somente a questão dos sacramentos, mas dar condições dignas de saúde para aquele povo, né? Os leprosos, né? Então, são biografias que me chamaram muita atenção, né? E quando eu li aquilo, li a biografia de São João Maria Vianney, próprio São Pedro Julião Emar, né? Nosso fundador, e São Damião de Molokai, aquilo me calava interiormente, né? Aquilo me falava muito forte. Então, eles foram para mim esse, digamos assim, esse modelo, né? de sacerdócio. Eu entendi um pouco do que é ser sacerdote através da biografia deles. Uhum. E daqui a pouco nós vamos continuar com a entrevista, e hoje entrevistando o diácono Cleison, da paróquia Santa Catarina de Sena, daqui de Damianópolis. Daqui a pouco a gente volta. Voltamos com mais bate-papo com o Padre Wagner, e hoje nós estamos entrevistando o diácono Cleison, que está contando um pouco aí da sua trajetória vocacional. Ele que era religioso e está começando esse processo para se tornar um diácono diocesano em vista do sacerdócio diocesano. Isso, diácono. Nesse processo vocacional do senhor, como é que foi a aceitação da família? Em off, né, no backstage aqui, ele falou que os pais estão no Pará, né? Ele é do Pará, os pais estão lá, e hoje ele está aqui em Goiás. Como é que foi essa aceitação dos pais do senhor em relação à vocação? Veja, da parte de minha mãe sempre tive apoio, né? No tempo que eu justamente entrei para a faculdade de pedagogia, naquele tempo eu cheguei mesmo a querer desistir da vocação, né? Mas a mamãe sempre acreditou nessa vocação. Eu digo para a mamãe que ela acreditou na minha vocação no momento em que eu já não mais acreditava, né? E foi um tempo que eu meti na cabeça que eu queria casar, né? Queria constituir família, tinha os melhores, né, projetos, né, que uma pessoa, um jovem poderia ter, mas
foi justamente um tempo que, esse tempo de faculdade, esse tempo estudando pedagogia, que eu experimentei então um grande vazio, né? Percebia que eu não fazia sentido para mim tudo aquilo que eu estava vivendo lá. E a minha mãe sempre creio, né? Ela nunca partilhou isso, mas eu sei que ela sempre rezava por mim, pela minha vocação. E ela mesma fala isso para mim, né? Então ela acreditou na minha vocação quando eu já não acreditava. Né? E justamente foi através do saudoso Padre Léo, né? No dia 10 de junho de 2010, né? Um programa, numa segunda-feira, ele já tinha falecido, foi assistido um programa dele que uma palestra dele na Canção Nova. Foi que aquele desejo do sacerdócio me veio de um modo muito intenso, muito vivo, e eu, em lágrimas, escutando as palavras do Padre Léo, né? O tema da palestra era discernimento dos espíritos. Naquela palestra a minha vida passou como num flash diante de mim, e aí eu entendi que Nosso Senhor queria que eu fosse sacerdote, né? E aí foi aí que eu decidi então dar passos concretos, né? Fiz encontros vocacionais a partir daí. E a minha mãe sempre insistia comigo, né? Ó, você vai ser sacerdote, né? Meu filho, olha, tua vocação não é essa, não é constituir família. E de fato lá, com essa palestra paralela, eu então disse para mim mesmo: seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Fostes mais forte que eu, venceste. E aí foi, graças às orações de minha mãe, né, que eu pude reencontrar, né, digamos, assumir aquilo que era de fato a minha vocação. E a partir daí dei os passos concretos, né, orientado pelo meu pároco, né, que também era meu diretor espiritual. Mas a parte do meu pai era um servidor público, né? Ele era servidor, trabalhava no INSS, e ele sonhava para mim uma carreira, né? Como funcionário público, né? Meu pai, ele foi mais relutante, ele já não morava conosco, ele já morava no interior do Pará, em Santarém. Ele falava comigo por telefone. E, claro, ele não falava comigo, falava com a minha mãe, o desgosto dele, né, quanto ele estava desgostoso, mas ainda assim eu segui a vocação, né, e hoje mantenho contato com meu pai, né, e hoje vejo da parte dele uma abertura, né, uma aceitação. Faz muito tempo que eu não o vejo, né? O meu pai, pelo fato de a mamãe e ele estarem divorciados, eles mantiveram distância, né? E para mim sempre foi muito difícil ir ao encontro dele, principalmente depois que eu entrei na vida religiosa, né? Mas eu nutro um amor, tenho realmente um carinho pelo meu pai, né? E eu o amo, né? E graças a Deus mantenho contato com ele e vejo que ele está aberto, né? Está hoje. E eu creio sim, né, que a minha vocação redundará em frutos, em bênçãos, né? Em graças para os dois, para o meu pai e para a minha mãe, né? E isso para mim, essa certeza para mim é o que me faz também perseverar, é um consolo, um conforto para mim, né? Porque não é fácil, né? Por exemplo, estamos nesse tempo de pandemia, eu estou aqui. Aqui, Damianópolis está até o momento preservado. Lá no Pará, a pandemia tem feito muitas vítimas, né? Eu perdi já conhecidos, né? Eu tenho amigos no Pará que estão com a doença, né? E eu assim que começou isso, eu entrei em contato com o papai, né? Pensava nele, pensava na mamãe e rezo para Deus que cuide deles por mim, né? Então, é isso. Então, ao mesmo tempo em que eles fizeram essa entrega, né? A mamãe fez essa entrega, o papai fez essa entrega, aqui eu creio que
o ministério, né, o sacerdócio, o diaconato redunda em frutos e em bênçãos. E eu não estou sozinho, é a mesma realidade na qual acreditavam os santos, né? Exatamente. E o senhor pode ter certeza que quando nós deixamos os nossos, Deus cuida, né? Deus cuida porque a gente vai cuidar deles, né? Então, essa é a nossa esperança e é isso que nós nos agarramos. Inclusive, quero mandar um grande abraço para a mamãe do senhor e o papai. Como é que é o nome? Minha mãe se chama Marlete. Dona Marlete e o papai? Mário. Então, um grande abraço à dona Marlete e o seu Mário. Que nosso Senhor e Nossa Senhora abençoe vocês imensamente. Se não estiverem assistindo o nosso programa, mas certamente a bênção do Senhor vai chegar até vocês. Tá bom? Diácono, todos nós, tanto no diaconato quanto no sacerdócio, para a ordenação, a gente sempre tem um lema que vai direcionar a nossa vida, o nosso ministério nesse período, né? Qual é que é o lema diaconal do senhor? O lema que eu escolhi foi aquela eu não recordo precisamente a passagem, né? Mas é no contexto da última ceia. Vós também deveis lavar os pés uns dos outros. Né? E o que essa frase, esse lema tem de significativo na vida do senhor como diácono? Cada vez esse lema que eu escolhi lá, ela vai ganhando mais peso na minha vida, né? Mais significado. Eu realmente hoje entendo a vida como um serviço. Né? Eu entendo que não importa em que condição, nós estamos aqui para servir. Né? E o servir é justamente essa capacidade de ir, de dar, de doar, de entregar. Não é? E entregar assim, mesmo que não esperando o retorno, né? Não esperando compreensão, não esperando nem que, digamos assim, servir, não é aquilo que o santo diz, amar, que é São Francisco de Sales, não é? Que dizia, olha, que a tua recompensa por amar seja amar, né? Ou seja, é justamente esta realidade, né? Eu tenho compreendido que de fato na vida tem a vida ganha sentido e significado não quando você é servido, não quando você é amado, não quando as pessoas lavam os teus pés, mas é quando você serve, é quando você ama, é quando você lava os pés dos outros. E é justamente isso, ou seja, permanecer firme, mesmo diante de incompreensões, mesmo que não te digam obrigado, mesmo que não te aplaudam, mesmo que você aqui esteja, mesmo que a tua vontade esteja esperneando, as tuas inclinações estejam esperneando de você, servir, amar, doar, lavar os pés, né? Então, um beijo de Nosso Senhor naquele contexto. Como estaria a alma de Nosso Senhor, sabendo que daqui a um pouco ele seria entregue? Né? É claro que Nosso Senhor, que é verdadeiro Deus, mas verdadeiro homem, experimentou toda aquela tensão do momento, né? Lá na última ceia, naquele contexto da última ceia, né? Sabendo que lá estava aquele que o entregaria, Judas, sabendo que daqui a pouco aqueles discípulos, aqueles apóstolos partiriam em debandada, que Pedro negaria, mas apesar disso, Jesus, sabendo de tudo isso, lavou os pés dos seus apóstolos, lavou o pé de Judas. E você meditando nisso, você entende o que é o serviço. É isso, ó. Lavar os pés daquele que vai te trair, lavar os pés daquele que vai te negar, lavar os pés daqueles que no momento da tua dificuldade não vão estar lá, mas mesmo assim lavar os pés. Então, essa passagem, ela condensa tudo isso, né? essa realidade do amor. Que é isso? O amor é que dá substância à vida.
é que torna, que dá peso, gravidade à vida humana, né? E que de fato dá sentido à própria vida. Então, é um pouco disso. Eu vejo esse momento em que eu estou vivendo aqui, nesse contexto bem específico, paróquia Santa Catarina de Sena, Damianópolis, né? Eu vejo essa experiência, justamente, né? Eu percebo, né, justamente essa experiência, esse chamado que ao mesmo tempo é um chamado, é sempre um chamado, né, a corresponder a isso que é uma verdade evangélica. Quando nós falamos de lema diaconal ou sacerdotal, é justamente essa frase que vai expressar o nosso próprio ministério, né? Então, o diácono, como diácono, então ele tem esse lema, certamente como padre ele vai ter também, pode ser um texto, uma frase bíblica ou uma frase de santo também, mas certamente ele terá, e não é obrigatório, né? Não é obrigatório, mas é uma forma da gente expressar como a gente vai viver aí o nosso ministério. Diácono, já finalizando o nosso programa de hoje, já tem ordenação marcada? Como é que está esse processo? Ainda não? Ainda não. Eu estou no processo de avaliação, né? Convivendo aqui com o padre Frederico, claro que eu estou no processo de avaliação, estou esperando, né, uma palavra do nosso bispo, e estou nesse momento, né, nessa expectativa, né, e esperando um sinal do nosso bispo, mas com muita confiança, né, graças a Deus. Bom, que certamente, com a vontade de Deus e da Virgem Santíssima, vai dar certo. Conte com as nossas orações sempre, né? E a gente queria finalizar o nosso programa de hoje se eu mandasse uma mensagem para os jovens que estão começando a pensar, se questionar, por que não? Né? Por que não ser padre? Por que não ser freira? Né? Então, uma mensagem para os futuros vocacionados. Bem, o que eu digo para aqueles que estão experimentando essa inquietação, esse chamado inicial, veja, dê passos concretos, não é? Se você experimenta esse chamado, procure um diretor espiritual, abra com um sacerdote, não é? Peça ajuda, peça orientação, não é? De pessoas experimentadas, pessoas que entendem um pouco da vida espiritual, não é? Claro, reze, peça a Deus que esse discernimento. Veja, eu fiz essa experiência, não é? De ir muitas vezes aos pés do Santíssimo Sacramento e pedir a Nosso Senhor luzes, porque veja, Nosso Senhor nos conhece, Ele nos conhece melhor do que nós conhecemos a nós mesmos. Ele sabe aquilo que, digamos assim, é a verdade a nosso respeito. Então, pedir para que Deus, Senhor, revela a mim quem eu sou, né? Tem aquela frase, Jesus revela ao homem quem é o homem. Então eu posso dizer, Jesus revela ao Cleison quem é o Cleison. Ou seja, qual é o teu desígnio, a tua vontade para a minha vida? O que tu pensas, Senhor, para mim? Qual é a tua vontade a meu respeito? Ou seja, fazer essa experiência de fato aos pés do nosso Senhor em oração, não é? Então, a vocação pressupõe isso. Você precisa buscar homens experimentados que te orientem. Você precisa buscar a vida de oração para que você receba de nosso Senhor luzes, né, para te ajudar a discernir, não é? E, claro, buscar viver uma vida de acordo com o Evangelho, né, uma vida virtuosa. Por quê? Porque justamente isso vai te ajudar a perseverar. Se você entra no seminário, porque muitas vezes a dificuldade é que o seminarista, ele não tem, o problema dele não é vocação, o problema é conversão, né? Às vezes o sujeito abandona o seminário porque não é convertido, né? Então, né, buscar uma vida, buscar viver as virtudes, não é?
a caridade, a fé, exercer a fé, não é? Isso vai ajudar você para poder então dar passos concretos em direção à sua vocação, esse chamado que você experimenta aí no seu interior. Então, para você que sente esse chamado, busque o seu sacerdote, você mulher, busque uma religiosa, uma congregação religiosa. Hoje a internet facilita tanto isso, né? A pesquisa de tantas congregações, você vai encontrar tudo isso certamente no Google. Diácono, muito obrigado, que Nosso Senhor e Nossa Senhora abençoe a sua vocação, né? A sua vida, também os seus pais que estão lá no Pará. A paróquia tem canais nas redes sociais, sim. Não é? O senhor pode falar para o pessoal que está nos acompanhando, para eles estarem também acompanhando a paróquia, né? Bem, nós temos a nossa conta no Facebook, você pode nos acompanhar, Paróquia Santa Catarina de Sena, e também nós temos a conta da paróquia no YouTube, certo? Então você pode pesquisar aí mesmo no YouTube, Paróquia Santa Catarina de Sena, e você vai encontrar. Você pode então se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber a nossa programação, né? E poder nos acompanhar, que nós, graças a Deus, estamos em pandemia, mas aqui não paramos, né? Isso, e não pode parar, Não pode Tudo parar. isso vai passar com a graça de Deus. A paróquia tem um WhatsApp? O WhatsApp? O senhor sabe? Não sei. Não sabe. Mas de qualquer forma, se você tem alguma pergunta, vai aparecer aqui no nosso chat o telefone que você pode entrar em contato aqui com a paróquia Santa Catarina de Sena, tá certo? Então, que Nosso Senhor abençoe você que está aí nos acompanhando. Obrigado, meninas da Pascom. Deus abençoe vocês. Diácono, o senhor pode dar-nos a bênção? Sim. Por favor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de Por nós. intercessão de Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento, de Santa Catarina de Sena, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. Muito bem, até semana que vem, às 7 horas da noite, com mais programa Bate-Papo com o Padre Wagner. Deus abençoe e fiquem com Deus. Até a próxima semana.